Mauro César Pereira, uma das cobranças, né, da torcida do São Paulo, até com o Rogério, é tentar dar uma sequência para o Galopo. Né? O Galopo, que foi contratado a peso de ouro no ano passado, não foi bem realmente até essa temporada, só que nessa temporada é o artilheiro do São Paulo. E uma das grandes cobranças foi que no jogo que ele fez 2 gols, em seguida ele não foi relacionado pelo Rogério para outra partida. O Galopo tem 5 jogos, como titular apenas 1, 4 gols, 4 finalizações certas, 3 faltas sofridas, uma média de apenas 36 minutos por jogo. É um jogador que pode gerar um otimismo para o torcedor são paulino, até pelo que ele rendeu no futebol argentino, ou é muito cedo para falar sobre o Galopo? E outra, o Rogério tem razão em manter o Galopo no banco, na sua opinião, ou ele já merece ali ter uma sequência como titular para ver se vai ser esse jogador que chegou a peso de ouro no São Paulo? Eu acho que um investimento como esse jogador precisa ter oportunidade, né? Ele tem que jogar, ele tem que ter uma sequência para justificar o investimento que o clube fez, mesmo sem ter as melhores condições para isso, né? Eu entendo que o São Paulo acho que tem espaço para isso, né? Se o São Paulo tivesse um elenco fortíssimo, um time fechado e tal, aí você fala, pô, o garoto foi contratado aqui, mas é difícil de entrar, de penetrar nesse grupo de titulares aqui. Não é o caso específico de um time que está sendo todo ele reformulado. Então, eu até entendo esse anseio do torcedor, porque ele tem uma expectativa grande, que é um jogador jovem, veio de um time menor da Argentina, né? Então, a adaptação ela demanda um tempo. Agora já está na sua 2ª temporada, já deve estar mais adaptado ao clube, à cidade, ao dia a dia, ao próprio técnico, né? Aquilo que o técnico espera que ele faça. Então, acho que ele tem que ter sequência, sim. Eu acho que o ideal é esse, é o investimento do clube. Esse cara tem que funcionar. Até para ser vendido, na linha do que disse o Pepe, no outro momento, e pagar algumas contas do São Paulo se ele se valorizar. Ele é um jogador que tem esse potencial. E o São Paulo, óbvio que tem a obrigação de pensar assim. Se o Palmeiras e o Flamengo, que tem situação financeira estável, colocam nos seus planejamentos ali e tal, no seu orçamento, venda de jogador como uma das fontes de renda para poder fazer a roda girar, São Paulo e mais ainda. O Fluminense, como o Pepe citou, é o mesmo caso, só que o Fluminense não tem condições de negociar, né? De esticar a corda. O cara chega com uma grana, o Matheus França do Flamengo chegaram lá com 20 milhões de euros, não quero. O Fluminense venderia por 10. Correndo, como vendeu o Luiz Henrique por 9, a torcida ficou furiosa. Está indo muito bem na Espanha, mas não tinha jeito. Senão ele não paga salário. Essa é a questão. Tem que vender o jogador para pagar não só essas dívidas que chegam, aparecem via oficial de justiça, dívidas trabalhistas, etc. e tal, mas no dia a dia, o dinheiro para pagar a folha salarial dos funcionários, dos jogadores e tudo mais. Então, essa é uma dura realidade. O São Paulo, nesse jogador, ele tem uma chance em tese aí, de que ele se valorize, jogue bem, seja negociado, bem vendido. Mauro, eu só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre essa situação do Galopo, que é o artilheiro do São Paulo na temporada, tem 4 gols em 5 jogos, só um deles como titular. Veio da Argentina aí com 22 anos, a peso de ouro, tá com 23 agora. E, Mauro, então você acha realmente que ele precisa ter um pouco mais de chance nesse time do São Paulo? Eu entendo o seguinte, alguns jogadores, o técnico precisa às vezes olhar, no caso do Rogério, mais ainda, pela relação que ele tem com o São Paulo e a participação que ele tem, que é muito abrangente. Esse jogador é um jogador jovem, ele tem que ter mais atenção. Ele é jovem, ele custou muito dinheiro, o dinheiro que o clube em tese não tem, e ele pode render tecnicamente e, consequentemente, financeiramente no segundo momento. Então, esse cara tem que ter chance, esse cara tem que haver um esforço para que ele vingue. Eu vejo dessa maneira. É diferente do clube que está numa boa, contrata o jogador caro e fica na reserva. Não depende de vender esse cara para pagar o salário. Eu fiz um investimento dele. Se ele demorar 1 ano para estourar aqui, tudo bem, eu não estou com problema financeiro, está tranquilo. O São Paulo não. O São Paulo ele tem que procurar fazer com que esse jogador dê retorno técnico para que ele depois dê retorno financeiro. Esse é o mundo ideal. Porque aí você vende um Galopo, imagina, ele amanhã se valoriza, é vendido por 12 milhões de euros. Quantos problemas o São Paulo não resolve com 12 milhões de euros? Né? Alguns bons problemas, certamente. Às vezes até sobra um Caraminguá para trazer um outro Galopo, quem sabe aí um outro jogador que possa agregar. Então acho que tem que ter uma certa insistência, uma certa tolerância, uma paciência maior. Eu vejo dessa forma. Pelo momento do clube. Se nós, ele que se prove, ele que se dane, se não der certo, não, quem se dane é o São Paulo. Se ele não der certo, quem se dane é o São Paulo. Porque amanhã ele sai barato, de repente por menos dinheiro do que o São Paulo pagou, e vai que ele se sai bem num outro clube. Aí você fala, aqui não deu certo. Então acho que é necessário ter mais paciência, sim, porque é diferente a situação dele
de um jogador que chega, de repente, num outro contexto, às vezes mais velho, que você sabe que não vai negociar lá para fora, não vai ganhar um dinheiro forte em cima dele, e que não é cercado dessa expectativa. E ele tem uma expectativa grande porque ele custou caro. E isso pauta sempre o jogador. O jogador que custa mais dinheiro, ele vai ter mais cobrança e mais expectativa. Claro, por que isso custou mais? Por que o bonitão ali custou mais do que o outro? Então tem que ser bom de bola. O torcedor espera o quê? Não, quero ver esse cara jogar. E ele faz os golzinhos dele, demonstra talento em algumas jogadas, o gol de ontem acho que ilustra bem isso. Aí o torcedor fala, pô, quero ver mais desse cara. Então acho que é necessário sim que o Rogério tenha um olhar especial para ele, pensando no time e pensando no próprio clube. No futebol argentino, Mauro, você que acompanha mais, o Galopo realmente jogou muita bola? Porque ele jogou no Banfield. Ele jogou bem, mas assim, é um time menor. O Banfield já foi até campeão argentino quando o Ramos Rodrigues jogava lá. Mas ele era um jogador, uma promessa. Ele e o Flaco Lopes, que foi para o Palmeiras, eram jogadores que estavam ali na mira dos times mais importantes do país. Só que eles não tinham dinheiro para contratar, vieram para cá. Mas eram jogadores que estavam ali jogando e os outros times tinham interesse em contratar, mas não iam colocar aquele dinheiro porque não tinham. Aí acabaram vindo aqui para o Brasil. São Paulo acho que também não tinha esse dinheiro, mas tinha criptomoeda, né? Que esse negócio também, criptomoeda aí que envolve. Eu não entendi até hoje. É estranho ver essa contratação. Não que seja ilegal fazer algum negócio, não estou dizendo isso, estou dizendo que eu não entendi até hoje como funciona essa negociação. Até uma desinformação da minha parte, preciso procurar saber. Eu não entendi muito bem como é que o São Paulo fez essa operação, né? As operações de São Paulo são complexas, que também a do Daniel Alves, na outra gestão, também era complexa, né? Que tinha uma engenharia financeira e tinha um camarada, essa não foi do Casares, foi na época do Leco, é bom lembrar, né, para ser justo. Mas na época do Daniel Alves, eu me lembro que eu falei com uma pessoa do clube na época, e a pessoa falou, pois é, sabe o que vai acontecer aqui? Se esses caras não fizerem, esses caras quem eram? Isso é interno, tá? É o departamento de futebol e o departamento de marketing, porque foram os responsáveis pela contratação. Queremos o Daniel Alves, sim. Aí o marketing, não, a gente viabiliza isso aqui, vamos trazer um parceiro, um investidor, não sei o quê, e vai zerar aqui a conta. Aí o pessoal do financeiro comentava, né? Isso vai estourar em cima da gente. Claro. Ah, não paga? Claro, não tem dinheiro, me arrumaram mais uma despesa. Que tem isso também dentro de um clube, né? O departamento financeiro, ele não tem que gerar receita. Ele tem que fazer com que as finanças... Agora, se alguém gasta demais, não tem como. Você tem essa receita, tem que organizar. Mas os caras continuam gastando o que não tem saída, não tem diretor financeiro que resolva, porque tem que haver um equilíbrio entre que você... quando o Balotelli ia ser contratado pelo Flamengo, o Valim era o vice de finanças do Flamengo, você citou aí o Valim brecou. Porque eles chegaram perto de um acordo, aí o Balotelli chegou e pediu mais. E quando ele subiu a proposta e bateu, eu falei, não, esquece. E foi ali que abortou. Falei, não, porque é muito, isso aí não dá. Até aqui a gente vai. Passou dessa linha, não tem quanto. O que ele está pedindo... Que o cara percebeu o seguinte, de repente, o Balotelli, né, o empresário dele, que era na época, que morreu por pouco tempo... Ai, meu Deus. Deu branco agora. O israelense? Não. O empresário famoso, morreu há pouco tempo. Depois eu vou lembrar. Mas ele deve ter percebido, esses caras estão com grana. Aí quando subiram mais a proposta, eles falaram, não vai, e ele não veio. Justamente por isso, mais um pouquinho ele teria sido contratado. Então, tem todo esse contexto. O financeiro, muitas vezes, até pode ser, entre aspas, vítima de outros setores que mutas vezes gastam mais do que arrecadam. Mino Raiola. Mino Raiola, isso. Você não estranha se o Galopo não jogar domingo o clássico? Não estranho, porque a informação que eu tenho é a seguinte, o Rogério está fazendo experiências para tentar achar um time para o Campeonato Brasileiro. E ele já falou isso aos jogadores. Falou, não se preocupem não, você fizer uma boa partida, no dia seguinte você não jogar, às vezes não vou nem te relacionar, porque eu vou oportunizar todos durante o Campeonato Paulista. Pelo menos nessa fase de classificação, que é certeza que São Paulo se classifica, não tem dúvida que vai se classificar. Depois, talvez, na fase do mata-mata, decisivo, ele já comece a ter aquele time que ele projeta para o Campeonato Brasileiro. Mas a conversa que ele teve com os jogadores do São Paulo foi essa, deixando claro ao grupo do São Paulo que teria um revezamento para todos os jogos nessa primeira fase do campeonato, até que ele achasse aquele time que ele julga ser um time ideal para começar a disputa do Campeonato Brasileiro. Quanto ao Galopo, quando o São Paulo depende de Galopo, nós estamos fritos, que nem o Palmeiras depender de Flaco Lopes, de Merentiel, de Atuesta. Essas são péssimas contratações, não são jogadores para resolver a situação do São Paulo. É que não tem dinheiro, então quem não tem... E o que o Mauro falou, a história do Galopo é mal contada. A história do Galopo é muito mal contada. Ninguém sabe quanto custou esse rapaz. Ninguém sabe. É um mistério a contratação do Galopo. Aliás, a direção de São Paulo teria que vir a público e esclarecer, esse rapaz custou tanto pra gente aqui,
O valor que nós estamos devendo aqui é esse valor aqui, que nós acreditamos, é uma grande revelação, é uma promessa que pode nos trazer dinheiro no futuro, e não teve essa transparência. Não existiu. Veio a história da criptomoeda, não é isso? Na contratação do Galopo, mas alguém falou os valores transformados em reais, por exemplo, ou em dólares dessa criptomoeda? Ninguém. Por isso que eu estou falando. É muito empresário circulando no São Paulo e no Corinthians. E esses clubes estão na mão desses caras. Isso é um problema sério. O que está atravessando o São Paulo e o Corinthians é um problema seríssimo, que eles estão na mão desses caras. São 3 ou 4 ali que circulam no Corinthians e 3 ou 4 que circulam no São Paulo. E o São Paulo não sai dessa draga. Vender ilusões ainda não é... Claro, vão entender, é um crime, né? E só acredita quem quiser. E a gente transmite. Por exemplo, foi citado aqui várias vezes o Daniel Alves. Nós fizemos uma transmissão, digamos assim, importante para o momento, né? Foi uma noite assim inesquecível para a torcida do São Paulo, que lotou. Conta uma dessa aí. Essa noite foi memorável. Foi memorável. Lotou o Morumbi, um negócio espetacular, show de luzes, teve passarela, teve canhão de luz, teve tudo que você pode imaginar. Então, na diretoria anterior e a diretoria atual, estava todo mundo na passarela. Tem foto, não sei o que estou dizendo, eu transmiti só. Eu e a Jovem Pan, eu fiz a transmissão. Foi muito bonita a chegada. E as perguntas, me parece mais importantes, foram feitas. Não foi só perfumaria. Foram feitas. Quem vai pagar a conta? E aí a resposta foi, seguramente estamos contratando o mais ganhador do mundo, mais de 40 títulos, e tem fila de patrocinador para pagar essa conta. Isso foi dito. Dinheiro não é problema. Não, tem fila de patrocinador, né, para pagar essa conta. E aí as outras perguntas todas você já sabe. Uma coisa emendou na outra, mas não importa. Vai ter alguém que vai pagar essa conta e é um sucesso e vai ser um negócio espetacular para o São Paulo. Nós sabemos que não foi, ele está preso e continua recebendo, porque é um acordo mesmo, vai receber por alguns anos o que o São Paulo devia para ele. Devia e tinha que ter pago mesmo a dívida com o Daniel Alves. Então, esse é o cenário do Daniel Alves, né? Não aconteceu a fila de patrocinadores e o São Paulo assumiu essa conta extremamente pesada para ele, né? Eu estou falando isso com relação ao Daniel Alves porque foi vendida a ilusão de que, olha, naquele momento foi uma contratação legal. O nome de peso, aquele negócio todo, mas e a conta? A conta vai chegar. E chegou. Veja o tamanho da trombada, tá certo? Então, contrataram, também parece aquele patrocinador do Paulinho. Tá certo? Traga o Paulinho, chegou de caminhão, foi um negócio legal lá. O cara deu calote no Corinthians, me contou o Piperno há muito tempo que parece que tem um clube do interior que já tomou calote. De perigo. Também acabou com o clube. Quer dizer, então, venderam ilusão.